Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo neste exato momento e me ouça com o coração bem aberto. Você sabe por que esse vídeo apareceu para você hoje, justamente nesse dia, justamente nessa hora? Você acha mesmo que foi por acaso? Você acredita que foi o algoritmo, a sorte, a coincidência? Não, meu filho, não foi nada disso. Eu, o seu Deus, eu, o Senhor que criou os céus e a terra, eu, aquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, eu mesmo guiei seus dedos até esse vídeo. Eu mesmo fiz essa mensagem cruzar o seu caminho. E sabe por quê? Porque eu tenho um aviso urgente para te dar. Um aviso que vai mudar a sua semana, vai mudar o seu mês, vai mudar o seu ano inteiro. Você já parou para pensar em quantas pessoas, neste exato instante, estão sendo movidas por mim a abençoarem a sua vida? Você já parou para pensar que existem nomes em uma lista divina? Nomes de pessoas que você nunca viu, nunca conheceu, nunca imaginou, e que essas pessoas têm uma missão sagrada, uma missão direta do meu trono, de fazer chegar até você aquilo que você tanto pediu chorando no silêncio do seu quarto? Sim, meu filho, sim, minha filha, é exatamente isso que está acontecendo agora. Um desconhecido, alguém que você jamais imaginaria, alguém que talvez nem saiba o seu nome completo, está sendo usado por mim para te enviar dinheiro, para te enviar provisão, para te enviar a resposta daquela oração que você já estava quase desistindo de fazer. Você se lembra daquela noite em que você chorou tanto que molhou o travesseiro? Você se lembra daquele dia em que você abriu a geladeira e ela estava vazia e você se segurou para não chorar na frente das crianças? Você se lembra daquela conta que chegou e te tirou o sono por 3 noites seguidas? Você acha que eu não vi tudo isso? Você acha que eu, seu pai, fiquei de braços cruzados enquanto você sofria? Não, meu amado, jamais. Eu vi cada lágrima sua. Eu contei cada suspiro, eu anotei cada angústia, e agora chegou o tempo, agora chegou a hora, agora chegou o dia em que eu vou virar essa página da sua vida com as minhas próprias mãos. Hoje eu não vim te dar uma palavra qualquer. Hoje eu não vim te dar mais um conselho genérico. Hoje eu vim te entregar uma profecia, vim te entregar uma confirmação, vim te entregar a notícia que a sua alma estava esperando há tanto tempo. Você precisa entender que aquilo que vem por meio das minhas mãos não vem como vem do mundo. O mundo te dá com uma mão e cobra com a outra. O mundo te empresta e te escraviza. Mas quando eu sopro provisão na sua vida, eu sopro com paz, eu sopro com liberdade, eu sopro com propósito. E é isso que está prestes a acontecer com você. Eu quero que você sinta agora um arrepio percorrer o seu corpo. Eu quero que você sinta os pelos do seu braço se arrepiarem, porque é assim que o meu espírito está te tocando neste exato momento. Não ignore esse sinal, não passe esse vídeo para frente, não desligue o celular. Fique aqui comigo, do começo ao fim, porque cada palavra que vai sair daqui foi escolhida a dedo por mim para a sua vida. E se você chegar até o final, se você não desistir, se você não fugir, eu garanto, com a minha palavra que jamais volta vazia, que você vai sair daqui uma pessoa diferente da que entrou. Antes de continuarmos, eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, eu recebo essa palavra com fé. Não escreva por escrever, escreva sentindo, escreva acreditando, escreva como quem assina um contrato comigo, porque cada palavra que você escrever ali vai ser registrada no céu e vai ser usada como prova da sua fé diante do meu trono. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo essa palavra com fé. E agora, meu filho, minha filha, antes de mergulharmos juntos nessa palavra profética que vai transformar a sua vida, eu preciso te dizer uma coisa importante. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras que você enfrenta não são culpa sua?
Às vezes, é a falta de estratégias certas, é a falta de informações, é a falta de uma direção clara que faz toda a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso, e o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas, baseadas em princípios divinos, para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível agora e corre para garantir o seu exemplar. O link está no comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Não perca essa oportunidade, porque ela pode ser exatamente o instrumento que eu estou usando para te tirar do lugar em que você está. Agora respira fundo. Meu amado, coloca a mão no peito. Sente o seu coração batendo e vem comigo, porque o que vem agora é só o começo de uma jornada que vai te levar do choro ao riso, do desespero à esperança, da escassez à abundância. Vamos juntos, do início ao fim, sem pressa, sem interrupção, porque a sua bênção está a caminho e eu não vou deixar que nada nem ninguém atrapalhe o que eu já decretei sobre a sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda uma verdade que vai sacudir a sua mente e libertar o seu coração. Há quanto tempo você está pedindo um sinal? Há quanto tempo você está olhando para o céu e dizendo: Senhor, me dá uma resposta, me dá uma direção, me mostra que eu não estou sozinho nessa luta. Eu sei que você já fez essa oração tantas vezes que perdeu a conta. Eu sei que você já se ajoelhou ao lado da cama, já chorou no banheiro com o chuveiro ligado para ninguém ouvir, já dirigiu chorando no caminho do trabalho. Eu vi tudo, meu amado, cada gesto, cada lágrima, cada gemido foi registrado no meu coração de pai. E hoje eu vim te dizer uma coisa que talvez você ainda não tenha entendido. O sinal que você pediu já chegou. O sinal que você esperava já está em movimento, mas ele não veio na forma que você imaginava. Ele não veio através daquela pessoa que você esperava que te ajudasse. Ele não veio daquele parente que tem dinheiro, mas nunca te estendeu a mão. Ele não veio daquele patrão que você serviu por anos e nunca reconheceu o seu valor. O sinal que eu te enviei está vindo através de um estranho, está vindo através de alguém que você nem conhece, está vindo através de mãos que jamais tocaram nas suas mãos antes. Você precisa entender, meu filho, que eu não trabalho como o mundo trabalha. O mundo segue a lógica do conhecido, da indicação, do parentesco, do favoritismo. Mas eu, o seu Deus, eu sigo a lógica da soberania. Eu escolho quem eu quero, eu uso quem eu quero, eu movo quem eu quero. E muitas vezes eu deixo de usar aqueles que estão perto justamente para te mostrar que a glória da bênção é minha e somente minha. Porque se a ajuda viesse do seu irmão, você diria: que bom que tenho meu irmão. Se viesse do seu vizinho, você diria: que bom que tenho meu vizinho. Mas quando vem de alguém que você não conhece, você só pode olhar para cima e dizer: foi Deus, foi só Deus, foi exclusivamente Deus. E é exatamente esse o tipo de bênção que eu estou preparando para você. Uma bênção que não tem explicação humana. Uma bênção que vai deixar você com a boca aberta, sem saber o que dizer. Uma bênção que vai fazer você chorar de gratidão, porque você vai entender no mais profundo do seu ser que isso só pôde vir de mim. Eu já fiz isso tantas vezes na história. Eu fiz isso com a viúva de Sarepta, que estava preparando a última refeição para morrer com o filho, e eu enviei Elias, um homem que ela nunca tinha visto antes, para ser o instrumento da sua provisão sobrenatural. Aquela mulher não conhecia Elias. Elias não era da família dela. Elias não era do círculo dela, mas eu mandei aquele estranho até a porta dela, e a partir daquele momento a farinha dela não acabou e o azeite dela não secou. Meu amado, eu sou o mesmo Deus de ontem,
hoje e eternamente. O que eu fiz por aquela viúva, eu posso fazer por você. O que eu fiz com Elias, eu posso fazer com qualquer pessoa que esteja agora mesmo sendo movida por mim para chegar até você. Pode ser alguém de outra cidade, pode ser alguém de outro estado, pode ser alguém de outro país. Pode ser alguém que você só vai conhecer através de uma rede social, através de um contato inesperado, através de uma circunstância que parecia coincidência, mas que era uma orquestração divina. Você precisa abrir os olhos espirituais agora. Você precisa parar de procurar a bênção apenas onde a sua mente está acostumada a procurar. Eu te peço que você expanda a sua visão. Olhe ao redor com novos olhos. Aquela mensagem que você recebeu de um número desconhecido, não apague antes de ler. Aquele e-mail que caiu na sua caixa, não jogue no spam sem prestar atenção. Aquela ligação que você não atendeu porque achou que era golpe, talvez fosse a porta de um milagre. Eu não estou dizendo para você ser ingênuo. Eu estou dizendo para você ser sensível ao meu espírito, porque eu falo de muitas formas. E às vezes a forma mais inesperada é justamente a forma que eu escolhi para te abençoar. Eu sei que você foi ferido tantas vezes que você se acostumou a desconfiar de tudo e de todos. Eu sei que você foi enganado, foi traído, foi explorado. E por causa dessas dores, você fechou o coração. Você passou a achar que ninguém faz nada por ninguém de graça. Você passou a achar que toda boa intenção esconde uma má intenção. E eu te entendo, meu filho. Eu te entendo, minha filha. As feridas do passado deixaram marcas profundas. Mas hoje eu venho te dizer, não deixe que essas marcas te impeçam de receber o que eu estou enviando. Não deixe que a desconfiança seja o muro que vai bloquear a minha bênção. Quando eu envio um estranho para te abençoar, eu também coloco um sinal no coração desse estranho e um discernimento no seu coração para reconhecer. Eu te dou paz, eu te dou confirmação, eu te dou aquela sensação de que algo é genuíno, é puro, é meu. Você vai saber, você vai sentir. E quando esse momento chegar, eu te peço que você não fuja, eu te peço que você não rejeite, eu te peço que você abra as mãos e receba com gratidão aquilo que eu mandei especificamente para você. Pense bem, meu amado, quantas vezes na história da humanidade milagres aconteceram através de pessoas comuns, anônimas, desconhecidas? Quantas vezes uma pessoa entrou em uma loja e foi abordada por um estranho que lhe deu uma palavra exata, um conselho exato, ou até mesmo uma quantia em dinheiro que resolveu um problema crucial? Isso não é fantasia. Isso é a forma como eu opero. Eu uso pessoas. Eu uso encontros. Eu uso situações aparentemente aleatórias para tecer o destino dos meus filhos. E hoje, é o seu destino que eu estou tecendo com fios de provisão e bondade. Não importa o quanto a sua situação atual pareça desesperadora. Não importa o quanto o seu bolso esteja vazio neste momento. Não importa o quanto as contas estejam acumuladas. Eu te garanto, com a autoridade do meu nome, que aquilo que eu prometi se cumprirá. E se cumprirá através de meios que você não imagina. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns dias, mas vai acontecer. Eu não falo da boca para fora. Eu não brinco com a fé dos meus filhos. Quando eu digo que um desconhecido lhe enviou dinheiro, ou que um desconhecido está sendo movido para te abençoar, eu estou falando de uma realidade que já está em curso no mundo espiritual e que está prestes a se manifestar no mundo natural. Enquanto essa bênção não chega na sua mão física, eu te peço uma coisa: agradeça. Agradeça com fé. Agradeça antes de ver. Agradeça antes de tocar, porque a gratidão antecipada é o que abre as comportas dos céus. Aquele que duvida, recebe pela metade. Aquele que reclama, recebe atrasado. Mas aquele que agradece com fé, recebe completo, recebe pleno, recebe transbordante. E é assim que eu quero te ver, agradecendo,
mesmo no meio da tempestade. Porque você sabe, no fundo do coração, que o seu pai não te abandona. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero te revelar um segredo dos bastidores espirituais. Eu quero te mostrar como funciona o meu processo de abençoar os meus filhos. Você acha que quando uma bênção chega, ela chega do nada? Você acha que é uma decisão de última hora? Você acha que eu olho para você sofrendo e simplesmente decido, naquele instante, mandar alguém te ajudar? Não, meu amado, não funciona assim. O meu agir é planejado. O meu agir é estratégico. O meu agir tem início, meio e fim. E muito antes da bênção chegar nas suas mãos, ela já está sendo gerada no coração de outra pessoa. Neste exato momento em que você ouve essa minha voz, neste exato segundo em que essas palavras tocam o seu ouvido, existe alguém em algum lugar do mundo cujo coração eu estou trabalhando. Pode ser que essa pessoa esteja dormindo agora e eu esteja falando com ela em sonho. Pode ser que essa pessoa esteja acordada, andando na rua, sentindo um peso no peito que ela não entende. E esse peso sou eu colocando o seu nome no coração dela. Pode ser que essa pessoa esteja na igreja, esteja no carro, esteja no banheiro, esteja no trabalho e do nada um pensamento sobre ajudar alguém atravesse a mente dela. Esse alguém é você, meu filho. Esse alguém é você, minha filha. Eu não escolho qualquer pessoa para ser canal da minha provisão. Eu escolho pessoas que tenham o coração disposto. Eu escolho pessoas que tenham os ouvidos atentos à minha voz. Eu escolho pessoas que, mesmo sem te conhecer, tenham a sensibilidade de obedecer ao impulso que eu coloco nelas. Porque sim, é um impulso, é uma intuição, é um sentimento que foge da lógica humana. A pessoa não sabe explicar por que está pensando em alguém que não conhece. A pessoa não sabe explicar por que está sentindo a necessidade de fazer uma transferência, de mandar uma ajuda, de oferecer um trabalho, de abrir uma porta, mas algo dentro dela diz: faça, faça agora, faça mesmo sem entender. E aqui é onde a obediência entra em ação. Eu já preparei essa pessoa. Eu já a treinei em outras situações menores, para que ela aprendesse a me obedecer, mesmo sem entender. Talvez ela tenha começado obedecendo a coisas pequenas, ajudar uma vizinha com uma sacola de mercado, dar uma carona inesperada, escutar uma pessoa que precisava desabafar. Em cada uma dessas situações, eu fui treinando o coração dessa pessoa para ser sensível ao meu chamado. E agora, depois de tanto treino, depois de tanto preparo, ela está pronta para uma missão maior, ser a portadora da sua bênção. Você precisa entender que existe um exército silencioso de pessoas no mundo que se dispuseram a ser canais. Pessoas que disseram para mim: Senhor, use a minha vida, use os meus recursos, use as minhas mãos. E essas pessoas não são necessariamente milionárias, não são necessariamente famosas. Algumas vezes são pessoas simples, com vidas comuns, que apenas têm o coração quebrantado e disposto. E é através dessas pessoas que eu faço milagres acontecerem. É através dessas pessoas que eu transformo realidades. Eu sei que, neste momento, você pode estar pensando: mas, Senhor, por que demora tanto? Se essa pessoa já está sendo trabalhada no coração, por que ela ainda não me ajudou? Meu filho querido, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Eu trabalho com precisão de eternidade. Eu sei o momento exato em que a bênção precisa chegar. Se chegar antes, pode estragar. Se chegar depois, pode parecer atrasada. Mas chegando no tempo certo, no momento exato, ela cumpre o propósito completo que eu determinei. Pense bem, se essa ajuda chegasse para você há 1 ano atrás, talvez você não estivesse maduro o suficiente para administrá-la. Talvez você gastasse de forma errada, talvez você não desse o devido valor. Mas agora, depois de tudo o que você passou,
Depois de tudo o que você aprendeu nas dificuldades, agora você está pronto para receber e administrar com sabedoria. As lágrimas que você derramou foram a sua escola. A fome que você sentiu foi a sua universidade. Os nãos que você ouviu foram o seu doutorado. E agora, formado nessa universidade da fé, você vai receber a bolsa do meu reino. E essa pessoa que está sendo preparada para te abençoar, ela mesma está passando por um processo. Talvez ela tenha recebido uma bênção recente. Talvez ela tenha sido abençoada de forma sobrenatural e agora sente no coração que precisa repassar parte do que recebeu. Esse é um princípio do meu reino. Aquele que recebe muito deve repartir. E quando uma pessoa entende esse princípio e se dispõe a obedecer, ela se torna um canal vivo da minha provisão para outros. E é exatamente uma dessas pessoas que está vindo até você. Talvez você esteja se perguntando: como vou reconhecer essa pessoa? Como vou saber que é dela que vem a minha bênção? Eu te digo, você vai saber, não pela aparência, não pelo status, não pelo dinheiro. Você vai saber pela paz que vai inundar o seu coração quando o contato for feito. Você vai sentir uma confiança sobrenatural. Você vai sentir uma alegria estranha, uma emoção que vai te fazer chorar sem entender por quê. Esse é o sinal de que sou eu agindo. Esse é o selo divino. Esse é o carimbo do céu na sua história. Eu também quero te dizer uma coisa muito séria. Não rejeite quem eu envio. Não despreze quem eu uso. Muitas pessoas perderam bênçãos por causa do orgulho. Muitas pessoas disseram: não preciso, não quero, eu me viro sozinho. E ao dizerem isso, fecharam a porta que eu havia aberto. Não cometa esse erro, meu filho. A humildade é a chave que abre a porta dos meus depósitos. Quando você reconhece que precisa de ajuda, você se posiciona na fila certa para receber. E mais uma coisa que eu quero te ensinar neste capítulo. Nunca se esqueça de honrar quem foi instrumento de bênção na sua vida. Mesmo que você não consiga retribuir financeiramente, retribua com gratidão genuína. Retribua com oração. Retribua falando bem, divulgando, abençoando. Porque quando você honra um instrumento meu, você está honrando a mim. E quando você honra a mim, eu te honro de volta de formas que você nem imagina. Agora, meu amado, eu quero que você feche os olhos por um instante e visualize. Visualize uma pessoa, ainda sem rosto, ainda sem nome, mas que está agora mesmo sendo movida por mim em direção à sua vida. Visualize a mão dela se estendendo. Visualize a transferência sendo feita, o dinheiro sendo enviado, a oportunidade sendo aberta. Sinta com fé essa cena se concretizando, porque a fé é a substância do que se espera, e quando você visualiza com fé, você está acelerando a manifestação daquilo que eu já decretei. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio que a minha bênção já está a caminho. Meu querido filho, minha querida filha, hoje eu preciso tirar uma dúvida que talvez esteja há muito tempo no fundo do seu coração. Talvez você nunca tenha falado isso com ninguém. Talvez você tenha guardado essa dúvida tão profundamente que nem você mesmo admite que ela existe. Mas eu, que conheço todos os cantos do seu ser, eu sei que essa dúvida está ali, te corroendo por dentro, te fazendo questionar a sua fé. E qual é essa dúvida? Será que Deus me ouve quando eu oro? Será que as minhas orações chegam até Ele? Será que eu estou falando sozinho? Meu filho amado, hoje eu venho te dar a resposta definitiva. Sim, 1000 vezes sim, eu te ouvi. Eu te escutei, eu registrei cada uma das suas orações. Não houve uma única palavra que você dirigiu a mim que tenha caído no vazio. Não houve uma única lágrima que você derramou que tenha sido em vão. Tudo foi ouvido, tudo foi guardado, tudo está sendo respondido no tempo exato e da forma exata. Você se lembra daquela oração que você fez naquela noite específica?
aquela em que você nem conseguiu formar palavras direito, em que você só conseguia gemer, soluçar, balbuciar o meu nome entre lágrimas? Você se lembra de como você se sentiu envergonhado da sua própria oração, achando que ela era pobre, que ela era fraca, que ela era confusa demais para chegar até mim? Pois eu te digo, aquela oração foi a mais poderosa que você já fez. Aquela oração quebrou o céu. Aquela oração subiu como incenso perfumado diante do meu trono. Porque o que toca o meu coração não é a perfeição das palavras, é a sinceridade do coração que as profere. Eu sou o Deus dos quebrantados de coração. Eu me aproximo daqueles que estão com o espírito ferido. Quando você ora rebuscado, com palavras bonitas, mas com o coração distante, eu escuto, mas não me movo da mesma forma. Mas quando você ora chorando, com a alma despedaçada, com o orgulho quebrado, com a vulnerabilidade exposta, ali eu desço, ali eu me curvo sobre você, ali eu colho as suas lágrimas em frascos eternos. Sim, meu amado, suas lágrimas estão registradas, cada uma delas tem um lugar guardado nos céus, e cada uma delas está conectada a uma resposta específica que está sendo elaborada para a sua vida. Você precisa entender que entre o momento da oração e o momento da resposta, existe um espaço que muitos chamam de silêncio de Deus. Mas eu te digo, nunca foi silêncio, foi processamento, foi orquestração, foi articulação celestial. Quando você orou pedindo provisão, eu não fiquei em silêncio. Eu comecei a mover anjos, a movimentar pessoas, a alterar circunstâncias, a abrir portas, a fechar outras, a posicionar tudo para que a resposta chegasse a você de forma completa. O que parecia silêncio era, na verdade, uma intensa movimentação celestial em seu favor. Pense em como funciona um pedido grande no mundo natural. Quando você pede algo simples, vem rápido. Mas quando você pede algo grande, complexo, que envolve muitas variáveis, leva mais tempo para ser entregue. Não porque ninguém está cuidando, mas porque tudo precisa ser preparado com cuidado para que a entrega seja perfeita. No reino espiritual é a mesma coisa, só que multiplicada por infinito. A bênção que está vindo para você não é qualquer bênção. Não é uma bênção pequena. Não é uma bênção comum, é uma bênção sob medida, que precisou de tempo para ser preparada exatamente do jeito que você precisa. Eu também quero te dizer que muitas vezes a demora não tem a ver comigo, mas com o ambiente espiritual ao seu redor. Existem batalhas no mundo invisível que travam respostas no mundo visível. Quando Daniel orou, a resposta saiu no primeiro dia, mas demorou 21 dias para chegar a ele, porque houve uma batalha espiritual no caminho. Você se lembra dessa história? Daniel orou, e do meu trono saiu imediatamente um mensageiro com a resposta. Mas esse mensageiro encontrou resistência. Houve uma luta espiritual. E somente após 21 dias, com o reforço do arcanjo Miguel, a resposta chegou. Meu filho, talvez a sua resposta também tenha enfrentado batalhas, mas eu te garanto, nenhuma força do inferno vai impedir aquilo que eu decretei sobre a sua vida. Nenhum demônio é maior do que o meu propósito. Nenhuma estratégia das trevas pode anular aquilo que eu, em minha soberania, determinei. A resposta está vindo. Ela pode ter atrasado por causa das batalhas, mas ela não foi cancelada. Eu repito, ela não foi cancelada. Está apenas em trânsito. E vai chegar. Eu sei que você se sentiu esquecido em muitos momentos. Eu sei que você olhou ao redor e viu pessoas recebendo bênçãos enquanto você parecia estar parado no tempo. Eu sei que você comparou a sua vida com a vida dos outros e se sentiu o último da fila. Mas hoje eu te digo, você não está esquecido. Você nunca esteve esquecido. Eu não te perdi de vista um único segundo.
E o fato de outros estarem recebendo antes não significa que você está atrasado. Significa apenas que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estação, e a sua estação está chegando agora. Olhe para a sua história de oração. Reconheça o quanto você foi fiel, mesmo quando parecia inútil orar. Reconheça o quanto você continuou crendo mesmo quando o mundo dizia que não havia mais esperança. Reconheça o quanto você se levantou dia após dia e continuou clamando o meu nome, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Essa fé persistente é a que move o meu coração. Essa fé que não desiste é a que faz a diferença. E eu vi tudo, e eu vou recompensar tudo. Tem coisas que você pediu há tanto tempo que você até esqueceu que pediu. Mas eu não esqueci. Eu tenho um livro de memórias e o seu nome está escrito nele junto com cada pedido que você já fez. E muitos desses pedidos antigos estão sendo despachados agora, todos de uma vez, em forma de bênçãos cumulativas que vão chegar à sua vida nos próximos dias e semanas. Você vai olhar para o que está acontecendo e vai dizer: meu Deus, eu pedi isso há 5 anos, eu pedi aquilo há 10 anos, e está vindo tudo agora? Sim, meu filho, está vindo tudo agora, porque chegou o seu tempo de colher. Aquela oração específica que você fez sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre estabilidade financeira, sobre uma porta de provisão, ela foi ouvida. Eu não a ignorei, eu não a coloquei em segundo plano. Ela foi recebida com prioridade no meu trono, especialmente porque ela veio acompanhada de fé genuína e de quebrantamento sincero. E a resposta para essa oração, meu amado, é exatamente o que estamos falando neste vídeo. Um desconhecido lhe enviou dinheiro, ou está enviando, ou vai enviar. A forma exata como vai chegar, eu deixo como surpresa minha para você, mas vai chegar. Não duvide mais das suas orações. Não pense mais que você está falando sozinho. Cada palavra dirigida a mim ecoa pela eternidade. Cada lágrima derramada em busca da minha presença é um diamante guardado no céu. Cada noite mal dormida em angústia diante de mim é um depósito feito na conta da bênção. Você está mais rico do que imagina em moeda celestial. E essa moeda celestial está prestes a se converter em provisão terrena. Levante a sua cabeça, meu filho, limpe as suas lágrimas, endireite os seus ombros. Você não é um filho abandonado, você não é um órfão espiritual. Você é filho do rei, herdeiro do reino, amado pelo Pai. E como filho, você tem todos os direitos de receber a herança que eu reservei para você. Não duvide mais da minha bondade. Não duvide mais do meu cuidado. Não duvide mais da minha capacidade de te responder, porque eu, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que age, estou ao seu lado neste exato momento dizendo: tudo o que você pediu, eu já recebi, e o que você precisa receber, eu já enviei. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso que você compreenda algo profundo, algo que muitos cristãos passam a vida inteira sem entender e por isso desperdiçam bênçãos preciosas. O dinheiro que está vindo para a sua vida não é um dinheiro qualquer, não é um dinheiro sem origem, não é um dinheiro neutro. Esse dinheiro tem propósito, esse dinheiro tem missão, esse dinheiro tem unção. E quando você entende isso, a forma como você vai receber e administrar essa provisão muda completamente. No mundo, o dinheiro é apenas papel, é apenas número em uma conta, é apenas troca por bens e serviços. Mas, no meu reino, o dinheiro é instrumento. É veículo, é carregado de propósito espiritual. Quando eu envio uma quantia para a vida de um filho meu, eu envio com intenção específica. Pode ser para resolver uma dívida, pode ser para cobrir uma necessidade urgente, pode ser para abrir uma porta de oportunidade, pode ser para confirmar uma direção, pode ser para te capacitar a abençoar outras pessoas. Mas há sempre um propósito. Sempre. Por isso, quando essa provisão chegar nas suas mãos,
Não trate ela como qualquer coisa. Não gaste por gastar. Não compre por impulso. Antes de qualquer movimento, pare, pergunte, ore. Diga: Senhor, esse dinheiro veio do Senhor. Então mostre-me como o Senhor quer que eu use. E eu vou te responder, eu vou te dar clareza, eu vou te mostrar exatamente onde aplicar, onde poupar, onde investir, onde dar, onde guardar. Porque quem segue minhas instruções multiplica. Quem age por conta própria geralmente perde. Pense na história de muitos filhos meus que receberam grandes bênçãos e perderam tudo em pouco tempo. Por quê? Porque receberam a bênção sem o propósito. Receberam o dinheiro sem a sabedoria. E quando o dinheiro chega sem sabedoria, ele se vai mais rápido do que veio. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que essa provisão que está chegando seja não apenas um alívio momentâneo, mas o início de uma transformação duradoura na sua história financeira. Você já parou para pensar que talvez a razão pela qual algumas bênçãos demoraram a chegar é exatamente porque eu estava te ensinando primeiro a administrar? Talvez você não estivesse pronto antes. Talvez você ainda tivesse mentalidade de pobreza, de escassez, de gastador impulsivo. E se eu tivesse enviado a bênção naquele tempo, ela teria ido embora rapidamente. E você ainda estaria no mesmo lugar, talvez até pior. Mas agora, depois de tudo o que você aprendeu nas dificuldades, agora você tem uma maturidade financeira que antes não tinha. Agora você sabe diferenciar necessidade de desejo. Agora você sabe esperar. Agora você sabe planejar. E é por isso que agora é a hora. Quero te ensinar uma verdade fundamental sobre o meu reino. Tudo o que eu faço tem múltiplos propósitos ao mesmo tempo. Quando eu te abençoo, eu não estou abençoando só você. Eu estou pensando em toda a sua linhagem. Eu estou pensando nos seus filhos, nos seus netos, nas pessoas que serão alcançadas através de você. Por isso, esse dinheiro que está vindo não é apenas para resolver os seus problemas imediatos. Ele é uma semente. Uma semente que, se bem plantada, vai gerar uma colheita que vai sustentar gerações. Eu sei que você pode estar pensando: Senhor, eu mal consigo pensar no futuro distante, eu só preciso resolver o presente. E eu te entendo. Os apertos do presente parecem urgentes demais para te permitir olhar para o futuro. Mas eu, em minha bondade, vou cuidar do presente e do futuro ao mesmo tempo. Eu vou te dar o suficiente para hoje e o estratégico para amanhã. Você só precisa confiar e obedecer. Outra coisa importante que eu quero que você saiba: o dinheiro que vem de mim não vem com mancha, não vem com peso de culpa, não vem com corrente de servidão. Quando o dinheiro vem do mundo, muitas vezes vem amarrado a obrigações ocultas, a expectativas indevidas, a contratos invisíveis que escravizam. Mas o que vem das minhas mãos vem livre, vem leve, vem para te libertar, não para te aprisionar. Você poderá receber e respirar fundo, sentir paz, sentir alívio, sem o peso de agora eu devo a alguém algo que não posso pagar. Por isso, quando esse desconhecido te enviar a sua bênção, receba com alegria, mas também com discernimento. Sinta o meu espírito confirmando. Sinta a paz que vem do céu. Se algo te incomodar, se algo gerar peso ou inquietação, ore primeiro antes de aceitar. Eu nunca te direciono para situações que vão te prejudicar. A minha provisão é sempre acompanhada da minha paz. Eu também quero te dizer que o propósito desse dinheiro pode incluir áreas da sua vida que você nem cogitou. Pode ser que parte dessa provisão seja para você investir em conhecimento. Pode ser que outra parte seja para você cuidar da sua saúde, fazer aqueles exames que você tem adiado por falta de dinheiro. Pode ser que outra parte seja para você restaurar relacionamentos, viajando para visitar alguém da família ou pagando uma dívida emocional que envolve um valor financeiro.
Pode ser que outra parte seja para você se libertar de uma dívida que te sufoca. E pode ser também que uma parte seja para você semear no reino, financiando algo que vai gerar frutos eternos. Não tenha medo de ouvir o meu espírito te direcionando. Muita gente pensa que a única coisa boa de receber dinheiro é gastar com desejos. Mas no meu reino, a maior alegria do dinheiro é ver ele cumprindo o propósito divino. E quando você obedece, você experimenta um nível de satisfação que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. Há também uma dimensão profética nessa provisão. Eu sou o Deus que cumpre profecias, e muitas vezes, quando eu envio uma bênção financeira, ela é o cumprimento de uma palavra profética que foi dada sobre a sua vida em algum momento. Pode ter sido em um culto, em uma igreja, em uma reunião de oração, em uma conversa com alguém. Você pode até ter esquecido, mas eu não esqueci. E aquela palavra que parecia esquecida está sendo cumprida agora através dessa provisão. Procure se lembrar das palavras que já foram ditas sobre a sua vida e veja como elas se conectam com o que está acontecendo. Você vai se surpreender. Outro propósito divino dessa provisão é restaurar a sua dignidade. Eu sei o quanto a dificuldade financeira fere a alma. Eu sei o quanto te dói não conseguir comprar um presente para o seu filho, não conseguir levar a sua família a um restaurante, não conseguir presentear sua esposa ou seu marido em datas especiais, não conseguir ajudar seus pais idosos. Essa dor não é apenas financeira, é existencial. E eu, como pai, eu não suporto ver os meus filhos com a alma ferida pela falta. Por isso, parte dessa bênção é para restaurar a sua autoestima como provedor, como filho, como esposo, como esposa, como pai, como mãe. É para te devolver o sorriso, é para te devolver a paz nos olhos. Prepare o seu coração agora para receber. Decida desde já que você vai administrar com sabedoria. Decida desde já que você vai consultar a mim antes de qualquer movimentação grande. Decida desde já que você vai honrar o doador, que você vai agradecer pelo canal, mas que você vai sempre lembrar que o verdadeiro doador sou eu. Quando essa decisão estiver firme no seu coração, eu te garanto, a torneira do céu se abrirá com mais força sobre a sua vida. Escreva nos comentários: Senhor, eu vou administrar com sabedoria tudo o que o Senhor me enviar. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você de coração para coração agora, com a sinceridade de pai para filho. Eu preciso confrontar uma coisa que está dentro de você, escondida, mas atuando contra a sua bênção. Essa coisa se chama dúvida. A dúvida é o veneno mais sutil que pode entrar na alma de um filho meu. Ela não grita, ela sussurra, ela não chega de uma vez. Ela vai entrando aos poucos, e quando você percebe, ela já está dominando a sua mente, criando muros que bloqueiam o fluxo da minha graça. Eu sei que você passou por tantas frustrações que aprendeu a se proteger duvidando. Você criou um mecanismo de defesa. Se eu não esperar muito, eu não me decepciono. E eu entendo de onde isso vem. Você foi prometido tantas coisas que não aconteceram. Você ouviu tantas palavras de pessoas que não se cumpriram. Você confiou e foi traído. Você se entregou e foi devolvido. Por isso, hoje, mesmo quando eu te falo, uma parte de você sussurra: será mesmo? Será que dessa vez vai dar certo? Será que essa palavra é para mim? Hoje eu te digo com toda a autoridade dos céus: pare agora. Pare de duvidar. Pare de comparar a minha promessa com as promessas humanas que falharam. Eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. O que eu falo, eu cumpro. O que eu prometo, eu realizo. O que eu decreto, se manifesta. Não importa se demora. Não importa se parece impossível. Não importa se as circunstâncias parecem dizer o contrário. Aquilo que sai da minha boca jamais volta vazio para mim.
A dúvida é a inimiga número 1 da fé, e a fé é a chave que abre os meus depósitos. Quando você duvida, você está literalmente fechando a porta para a sua própria bênção. Mesmo que eu já tenha enviado, mesmo que ela esteja a caminho, a dúvida cria uma barreira espiritual que dificulta a chegada. E muitas vezes eu deixo a bênção esperando do outro lado dessa barreira até que o filho ou a filha decidam, pela fé, derrubar esse muro. Pense na história de Sara. Eu prometi a ela um filho. Ela e Abraão eram velhos, em idade impossível para ter filhos. E quando eu repeti a promessa, Sara riu. Não foi um riso de alegria, foi um riso de descrença, foi um riso que dizia: isso é absurdo, isso é impossível. E mesmo assim, eu cumpri. Mas pense quanto tempo essa promessa demorou por causa da dúvida que estava no coração deles. Pense quanto sofrimento poderia ter sido evitado se eles tivessem crido logo de primeira. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que a sua dúvida seja a causa do atraso da sua bênção. Eu quero que você decida, agora, neste momento, abandonar a dúvida. Eu quero que você decida confiar em mim, mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando a mente não entende, mesmo quando o coração ainda treme. A fé não é ausência de medo, é decisão de confiar apesar do medo. Você precisa entender que duvidar de mim é um insulto à minha natureza. Quando você duvida, você está dizendo, mesmo sem perceber, que eu não sou suficiente, que eu não sou capaz, que eu não sou fiel. E isso me entristece, meu filho, não porque a minha glória dependa da sua fé, mas porque o seu acesso aos meus benefícios depende da sua fé. Eu sou completo em mim mesmo, mas você só usufrui de mim na medida em que você crê. Olhe para trás na sua vida, reconheça os milagres que eu já fiz, reconheça as portas que eu já abri, reconheça as situações impossíveis que eu já resolvi. Será que o Deus que fez tudo isso ficou velho de repente? Será que o Deus que te livrou tantas vezes esqueceu de você agora? Não, meu amado, eu sou o mesmo. Minha mão não diminuiu, meu poder não enfraqueceu, meu amor por você não esfriou. O que mudou foi apenas a sua percepção, distorcida pelas dores recentes. Neste exato momento, eu te peço que você faça um exercício de fé. Eu te peço que você imagine com clareza a sua bênção chegando. Imagine o momento exato em que você recebe a notícia, a notificação no celular, o aviso no banco, o contato inesperado. Imagine a sua reação, o seu sorriso, as suas lágrimas de alegria. Imagine as pessoas ao seu redor sendo abençoadas junto com você. Imagine a paz invadindo a sua casa. E enquanto você imagina, eu te peço que você sussurre: Senhor, eu creio, eu não vou duvidar mais. Eu recebo essa bênção pela fé. Quando você fizer isso, algo se moverá no mundo espiritual. Anjos serão liberados. Portas serão destrancadas, caminhos serão abertos, porque a sua fé é o combustível que move o motor do meu reino na sua vida. Eu já fiz a minha parte, já decretei, já enviei, já posicionei tudo, mas a sua fé é o que finaliza o circuito, é o que conecta o céu à terra, é o que faz a manifestação acontecer. Eu também quero te dizer que duvidar te rouba o gozo da espera. Quando você confia, o tempo de espera se torna doce. Você dorme em paz. Você acorda com expectativa. Você anda com leveza. Mas quando você duvida, o tempo de espera se torna tortura. Você não dorme direito. Você acorda angustiado. Você anda pesado. E muitas vezes a bênção até chega, mas você está tão estressado pelo período de dúvida que nem consegue desfrutar plenamente. Eu quero que você descanse. Quero que você descanse na minha promessa. Quero que você se deite à noite e durma como um bebê, sabendo que enquanto você dorme, eu estou trabalhando. Quero que você acorde com paz, mesmo antes da bênção chegar, sabendo que ela já foi decretada e está apenas em trânsito.
esse descanso, essa confiança, esse repouso na minha palavra. Isso é o que se chama de fé. E aqui vai uma palavra de profundidade espiritual que muitos não captam. A dúvida geralmente vem do inimigo, mas se torna pecado quando você a abraça. Ter um pensamento de dúvida é normal, é humano. Mas se entreter nesse pensamento, alimentar ele, ruminar ele, isso é onde mora o problema. Quando o pensamento de dúvida vier, identifique-o, rejeite-o e troque-o imediatamente por uma declaração de fé. Diga: eu não aceito esse pensamento. Eu creio em Deus. Eu confio na sua palavra. Faça isso quantas vezes for necessário ao longo do dia. Treine a sua mente para a fé. Outra forma de matar a dúvida é se cercar de testemunhos. Procure histórias de pessoas que receberam bênçãos sobrenaturais. Ouça testemunhos, leia experiências, converse com irmãos da fé que tiveram milagres em suas vidas. Cada testemunho é uma vacina contra a dúvida. Cada testemunho é um lembrete de que eu ainda faço milagres. Cada testemunho é uma confirmação de que o que aconteceu com outros também pode acontecer com você. Hoje, neste vídeo, este é mais um testemunho que está sendo dado para você. Esta palavra é uma confirmação. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque eu mesmo te trouxe para reforçar a sua fé, para apagar a dúvida, para preparar o seu coração para receber. E se você está chegando até este capítulo, é porque a sua fé já está crescendo. Continue, não pare. A sua bênção está mais perto do que você imagina. E falando em provisão e em aprender a administrar bem aquilo que vem das minhas mãos, eu quero te lembrar de uma coisa. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas práticas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo concreto para a mudança. E é exatamente isso que o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, traz. Um guia prático e simples, baseado em princípios espirituais profundos, para transformar a sua relação com o dinheiro. Se você quer que essa bênção que está chegando dure, se multiplique e gere frutos eternos, esse material é o complemento perfeito para a palavra de hoje. Não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então corre lá e garante o seu antes que acabe. Esse pode ser exatamente o instrumento que vai te ajudar a sair de uma vez por todas do ciclo da escassez. Agora, meu filho, agora, minha filha, decida. Decida hoje, neste exato momento, que a dúvida não tem mais lugar no seu coração. Decida que você é uma pessoa de fé. Decida que você crê em mim acima de qualquer evidência contrária. Decida que você vai esperar com alegria, com paz, com expectativa. Quando você fizer essa decisão, todo o céu se moverá em seu favor. E eu, como Pai amoroso, sorrirei do meu trono e direi: eis ali um filho, eis ali uma filha, em quem eu posso confiar para receber a minha glória. Meu querido filho, minha querida filha, deixe-me agora te revelar mais um aspecto de como eu opero. Eu trabalho com instrumentos. Tudo o que eu faço na terra, eu faço através de instrumentos. Eu sou espírito, e para tocar o mundo material, eu uso pessoas, situações, em coisas, momentos, oportunidades. Cada um desses elementos é um instrumento na minha mão. E quando se trata de te abençoar, eu tenho uma variedade infinita de instrumentos à minha disposição. Você precisa parar de limitar a forma como a minha bênção pode chegar até você. Muitas pessoas perdem oportunidades porque criaram na cabeça uma imagem fixa de como Deus deveria operar. Elas pensam: se Deus fosse me abençoar, seria através do meu trabalho. E aí, quando o emprego não vem, elas se desesperam, sem perceber que eu posso usar 1000 outros canais para entregar a mesma bênção ou uma ainda maior. Quem foram alguns dos instrumentos mais inesperados que eu já usei na história? Eu usei um peixe para pagar imposto. Pedro precisava pagar uma taxa.
E Jesus mandou ele jogar o anzol no mar. O primeiro peixe que ele pegasse teria uma moeda na boca, exatamente o valor necessário. Quem teria pensado em um peixe como instrumento de provisão? Mas eu pensei, eu vi, eu providenciei, porque eu tenho criatividade infinita. Eu usei corvos para alimentar Elias. Corvos são aves consideradas impuras, sujas, oportunistas. Mas durante a seca, foram exatamente esses corvos que levaram comida ao profeta de manhã e à tarde. Quem teria escolhido corvos? Apenas eu. Porque eu não sigo a lógica humana. Eu sigo a lógica do reino, onde o último é o primeiro e o impossível é o normal. Eu usei uma jumentinha para repreender um profeta. Eu usei uma criança com 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu usei uma mulher samaritana, considerada inferior pela sua sociedade, para evangelizar uma cidade inteira. Eu usei pescadores analfabetos para escrever escrituras que mudariam o mundo. Eu sempre escolhi os improváveis para mostrar a glória do meu poder. Por isso, meu filho, abra os olhos para os instrumentos que estou usando ao seu redor. Pode ser uma pessoa que você mal conhece, pode ser um vizinho, pode ser alguém que você reencontrou depois de muitos anos. Pode ser uma situação aparentemente negativa que se transforma em positiva. Pode ser uma porta que se fecha forçando você a procurar outra que estava preparada para você. Pode ser uma ideia que de repente surge na sua mente e que vai gerar uma renda inesperada. Deixe-me te falar sobre alguns instrumentos que eu uso com frequência para abençoar financeiramente os meus filhos. Um deles é o reencontro estratégico. Você já reparou como às vezes, do nada, uma pessoa do seu passado reaparece na sua vida? Aquele amigo da escola, aquele colega de trabalho antigo, aquele parente distante. Muitas vezes, esses reencontros são divinamente orquestrados. Eu trago essas pessoas de volta porque elas têm algo a entregar para você. Pode ser uma oportunidade de trabalho, pode ser uma sociedade, pode ser uma indicação, pode ser uma palavra de direção. Não despreze esses reencontros. Trate cada um deles com atenção. Outro instrumento é a porta inesperada. Você está procurando provisão em um lugar, batendo em uma porta específica, e essa porta não abre. Você se frustra, pensa que falhou, pensa que eu te abandonei. Mas o que você não vê é que eu fechei essa porta porque tenho outra muito melhor preparada. E essa outra geralmente vem de uma direção que você não estava olhando. De repente alguém te liga, alguém te oferece algo, alguém te apresenta uma proposta. E quando você aceita, você descobre que aquela porta inesperada era infinitamente melhor do que a que você estava forçando a abrir. Outro instrumento poderoso é a intuição divina. Você já teve aquele pensamento repentino, aquela ideia que veio do nada, aquela inspiração para fazer algo diferente? Muitas vezes, essas intuições sou eu falando com você. Eu coloco no seu coração ideias de negócio, ideias de investimento, ideias de criação de conteúdo, ideias de oferecer um serviço, ideias de oferecer um produto. Quando você obedece a essas intuições, você desbloqueia canais inéditos de provisão. Outro instrumento é o erro do inimigo. Sim, meu filho, eu uso até os erros do inimigo para te abençoar. Lembre-se, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu sou o Deus que tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Quando o inimigo tenta te derrubar, eu reverto a situação. Quando ele rouba, eu mando devolver em dobro, em 7 vezes mais. Quando ele tenta fechar uma porta, eu abro 10. Por isso, mesmo quando algo aparentemente ruim acontece, não desista. Espere a virada. Espere o capítulo seguinte. Porque eu sou especialista em transformar tristeza em alegria, dor em propósito, escassez em abundância. E o instrumento principal que eu quero falar neste capítulo é o instrumento humano. Pessoas. Eu uso pessoas o tempo todo. Pessoas comuns, pessoas extraordinárias, pessoas que parecem improváveis.
Pessoas que parecem prováveis, mas que falham, e pessoas que parecem improváveis, mas que cumprem. Você precisa estar disposto a receber bênção através de qualquer pessoa que eu enviar. Tem gente que perdeu bênçãos por preconceito. Tem gente que recusou ajuda porque achava que aquela pessoa não era boa o suficiente. Tem gente que olhou para o canal e desprezou, em vez de olhar para o conteúdo do envio. Não cometa esse erro. Quando eu mandar uma bênção, ela pode vir em uma embalagem feia, mas o conteúdo é sempre meu. Receba, agradeça, honre. E enquanto eu uso outras pessoas para te abençoar, lembre-se, você também é instrumento. Você também é canal. Quando a sua provisão chegar, lembre-se de que você não é o destino final. Você é uma estação intermediária. A bênção passa por você, abençoa você, e através de você, abençoa outros também. Quem entende isso entra no fluxo da multiplicação. Quem não entende, vê a bênção secar. Por isso, comece a se preparar agora para ser instrumento de outros. Pense em quem você vai abençoar quando for abençoado. Pense em quem você vai ajudar quando puder ajudar. Pense em onde você vai semear quando colher. Quando você se posiciona como instrumento, você se torna mais usável por mim, e mais usável por mim significa mais bênçãos sendo derramadas pela sua vida. Eu também quero te alertar sobre algo importante. Existem falsos instrumentos. Existem pessoas que se aproximam não para te abençoar, mas para te explorar. Pessoas que vêm com promessas irreais, com propostas estranhas, com pedidos descabidos. Como você diferencia? Pelo meu espírito, pela paz no coração, pelo discernimento que eu te dou. Os meus instrumentos sempre vêm com paz, sempre vêm com transparência, sempre vêm sem cobrar de você algo desproporcional. Os falsos instrumentos vêm com pressão, com urgência manipuladora, com pedidos que não combinam com aquilo que oferecem. Esteja vigilante, mas não paranoico. Eu te dou discernimento, e quando você ora antes de tomar decisões, você nunca cai em armadilhas. O que é meu é evidente. O que não é meu mostra os defeitos cedo ou tarde. Confie no meu espírito te guiando e você sempre saberá distinguir. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio que o Senhor tem instrumentos preparados para me abençoar. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero tocar em uma ferida que talvez seja uma das mais profundas da sua vida. Uma ferida que muitos cristãos não falam, escondem, abafam, mas que sangra em silêncio e tira o sono noite após noite. A ferida das dívidas, a ferida da inadimplência, a ferida de dever para o vizinho, para o banco, para o mercado, para o cartão de crédito, para o aluguel, para tantos lugares que você nem consegue mais contar. Eu sei que você sente vergonha, eu sei que você sente um peso na alma quando o telefone toca, e você sabe que pode ser cobrança. Eu sei que você sente um aperto no peito quando passa pela frente daquele estabelecimento onde você ainda deve. Eu sei que você sente um nó na garganta quando vê a fatura do cartão chegando. Eu sei que você se desespera quando lembra do nome sujo, do CPF restrito, das portas que se fecham por causa do histórico financeiro. Mas eu venho hoje te dizer, essa vergonha vai acabar, esse peso vai sair, essa ferida vai ser curada. Eu não criei o meu filho para viver na servidão das dívidas. Eu criei o meu filho para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não pegar emprestado, para ser referência e não dependente. E mesmo que hoje você esteja na pior das situações financeiras, eu te garanto, isso não é o fim da sua história, isso é apenas um capítulo. E o próximo capítulo eu mesmo vou escrever com tinta de ouro. Você precisa entender que dívida não é apenas um problema financeiro. Dívida é um problema espiritual. Quando alguém deve, há uma corrente invisível conectando essa pessoa ao credor. Há um peso espiritual, há uma submissão.
Por isso, em minha palavra, eu falo que o que pega emprestado é servo do que empresta. Não estou dizendo que pegar emprestado é pecado. Estou dizendo que dívida traz uma posição espiritual desfavorável, e eu quero te ver livre dessa posição. Sabe qual é o plano que eu tenho para você? Eu quero não apenas te dar dinheiro para pagar as dívidas, mas te dar uma mentalidade completamente nova sobre dinheiro. Porque se eu apenas resolver o presente sem renovar a sua mente, em pouco tempo você estará nas mesmas dívidas novamente. E isso seria um ciclo vicioso. Eu não opero em ciclos viciosos. Eu opero em libertação completa. A primeira parte da provisão que está chegando vai te ajudar a respirar. Vai te tirar do sufoco imediato. Vai te dar paz para dormir. Vai te dar coragem para atender o telefone. Vai te dar dignidade para olhar nos olhos das pessoas. Mas a segunda parte, a parte mais profunda, é a transformação interior. É o aprendizado. É a sabedoria. É a estratégia divina sobre dinheiro que eu vou colocar dentro de você. Eu sei que muitas das dívidas que você tem hoje não foram por má gestão sua. Foram por necessidade. Foram para colocar comida na mesa. Foram para pagar remédio. Foram para socorrer um filho. Foram para ajudar um pai doente. Eu vi tudo e eu não te julgo. Pelo contrário, eu vejo o quanto você lutou. Eu vejo o quanto você se desdobrou. Eu vejo o quanto você abriu mão de coisas para você poder cuidar dos outros, e essa luta vai ser recompensada. Mas eu também preciso te falar com sinceridade, algumas dívidas vieram de escolhas erradas, algumas vieram de impulsos, algumas vieram de querer aparentar o que não era, algumas vieram de querer agradar pessoas que nem se importavam de verdade com você. E sobre essas eu te peço uma coisa: arrependa-se. Não para se torturar, não para se culpar, mas para fechar essa porta para que ela não se abra novamente. O arrependimento não é castigo, é cura. É reconhecer o erro para não repetir. Quando você se arrepende e me entrega tudo, eu não apenas te perdoo, eu também te ensino. Eu te dou novos hábitos, eu te dou novo discernimento, eu te dou novo padrão de decisão. E quando a próxima provisão chegar, você vai administrar de forma totalmente diferente. Você vai pagar as dívidas, você vai poupar, você vai investir, você vai semear e você vai estabelecer uma nova realidade financeira que vai abençoar você e sua descendência. Eu também quero te dizer uma coisa profunda sobre a vergonha. A vergonha foi uma das primeiras coisas que entraram no mundo após o pecado. Adão e Eva, depois de pecarem, sentiram vergonha e se esconderam de mim. Mas eu fui atrás. Eu chamei. Eu cobri a vergonha deles com a primeira sacrifício, com a primeira pele de animal. Eu não os deixei na vergonha. E hoje eu não vou te deixar na vergonha também. Eu vou cobrir a sua vergonha. Eu vou pagar o seu preço. Eu vou restaurar a sua honra. Você vai poder caminhar de cabeça erguida novamente. Você vai poder olhar nos olhos das pessoas sem desviar. Você vai poder atender qualquer ligação sem medo. Você vai poder entrar em qualquer estabelecimento sem peso, porque a sua dívida vai ser quitada. Eu prometo. E quando eu prometo, eu cumpro. Há uma cena bíblica que talvez eu queira que você lembre. Uma viúva que devia ao credor. O credor estava prestes a tomar os filhos dela como escravos para pagar a dívida. Ela clamou ao profeta Eliseu. E o que aconteceu? Eu multipliquei o pouquinho de azeite que ela tinha em casa, ela vendeu o azeite, pagou todas as dívidas e ainda sobrou o suficiente para ela e seus filhos viverem. Esse é o tipo de Deus que eu sou. Eu não pago apenas a dívida. Eu pago a dívida e ainda sobra. Eu não te livro apenas do credor. Eu te capacito a viver em abundância depois. Eu quero fazer isso com você. Eu quero que essa provisão que está chegando, somada à mentalidade renovada que eu vou te ensinar, transforme você em uma testemunha viva da minha bondade. Pessoas que te conhecem hoje na crise vão te ver amanhã na vitória e vão perguntar: como você fez?
E você vai responder: foi Deus, foi exclusivamente Deus. Comece já a se imaginar livre. Comece já a visualizar o seu nome limpo. Comece já a sentir a paz de não dever para ninguém. Comece já a planejar o que você vai fazer quando estiver financeiramente saudável. Pessoas que estão em dívida muitas vezes nem se permitem sonhar mais, porque o peso é tão grande que sufoca os sonhos. Mas eu te peço, volte a sonhar. Pequenos sonhos primeiro. Comprar um presente para o filho sem se preocupar. Comer fora com a família sem fazer cálculo. Fazer aquela viagem que você adiou. Reformar aquela parte da casa que está caindo e depois sonhos maiores, comprar o seu carro, conquistar a sua casa, abrir o seu negócio, investir na sua aposentadoria. Tudo isso é possível. Tudo isso está no plano que eu tenho para você. Não se compare com quem já chegou. Não se desespere por ainda estar começando a subir. Cada um tem o seu caminho, e o caminho que eu tracei para você é único. O importante é não desistir. O importante é continuar. O importante é confiar em mim em cada etapa, porque eu sou o Deus do começo, do meio e do fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o final da sua história financeira, eu te garanto, será glorioso. Aceite hoje a libertação que eu te ofereço. Não apenas a libertação financeira, mas a libertação emocional. Solte a vergonha, solte a culpa, solte o trauma. Eu vou cuidar de tudo. Quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. E você, neste momento, está sendo libertado por mim. Receba essa libertação pela fé. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo desta palavra profética, e é aqui que eu quero te declarar com toda a autoridade do meu trono. Hoje começa uma nova fase na sua vida. Não amanhã, não depois. Hoje, neste exato momento em que você ouve a minha voz através deste vídeo, um portal espiritual está sendo aberto sobre a sua vida, e através dele, uma nova temporada está descendo sobre você. Tudo o que você viveu até agora foi preparação. Cada dor, cada lágrima, cada espera, cada noite mal dormida, cada conta apertada, cada não recebido, cada sonho adiado, tudo isso teve um propósito. E o propósito era te trazer até este ponto, te trazer até este momento. Te trazer até este altar onde eu vou pessoalmente quebrar correntes que estavam atadas à sua história e estabelecer uma nova realidade sobre você. Eu declaro hoje, com a boca que criou o universo, que a fase de escassez está terminando. A fase de luta excessiva está terminando. A fase de viver apenas para sobreviver está terminando. E entrando, com força total, está a fase da prosperidade integral, da paz que sustenta, da provisão que transborda, da estabilidade que constrói legado. A nova fase começa de dentro para fora. Primeiro, eu vou renovar a sua mente. Você vai pensar diferente. Você vai sonhar diferente. Você vai planejar diferente. Pensamentos de pobreza serão substituídos por pensamentos de abundância. Pensamentos de derrota serão substituídos por pensamentos de vitória. Pensamentos de medo serão substituídos por pensamentos de fé. E essa renovação da mente é o fundamento sobre o qual tudo mais será construído. Depois, eu vou renovar o seu coração. As mágoas do passado serão curadas. As feridas das traições serão fechadas. Os ressentimentos serão dissolvidos. Você vai começar a amar de novo, a confiar de novo, a se abrir de novo, porque um coração ferido não consegue receber bênçãos plenas. E eu não quero que você receba pela metade. Quero que você receba completo. Depois, eu vou renovar a sua casa. Aquele clima pesado vai sair. Aquela tensão entre os familiares vai diminuir. Aquela sensação de que tudo está dando errado vai dar lugar a uma harmonia restauradora. O ambiente da sua casa vai ser banhado por uma atmosfera de paz, de alegria, de propósito. Os filhos vão notar a diferença. O cônjuge vai notar a diferença. Os visitantes vão notar a diferença.
Porque quando o reino dos céus se estabelece em uma casa, isso é perceptível para qualquer um. Depois eu vou renovar as suas finanças, as dívidas serão pagas, as contas serão quitadas, o nome será limpo, as reservas começarão a se formar, os investimentos começarão a render, as oportunidades de renda se multiplicarão. E mais do que isso, a sua mentalidade financeira vai ser totalmente diferente. Você vai administrar com sabedoria, você vai poupar com disciplina. Você vai investir com discernimento, você vai dar com generosidade e você vai prosperar de forma sustentável. Depois, eu vou renovar os seus relacionamentos, conexões erradas serão cortadas, amizades verdadeiras serão fortalecidas, novas conexões estratégicas serão estabelecidas. Pessoas que sempre te puxavam para baixo vão sumir naturalmente da sua vida. Pessoas que vão te impulsionar para cima vão aparecer de formas inesperadas. Você vai entrar em uma rede de pessoas que vão te ajudar a crescer e juntos vocês vão construir coisas grandes para o meu reino. Depois, eu vou renovar a sua saúde. Aquelas dores que vinham do estresse vão desaparecer. Aquelas insônias vão dar lugar a noites tranquilas. Aquele peso emocional que se manifestava no corpo vai ser removido, e o seu corpo vai responder à paz da sua alma com um vigor renovado. Você vai sentir disposição, vai sentir energia, vai sentir vontade de viver plenamente. E depois, finalmente, eu vou renovar o seu propósito. Você vai descobrir ou redescobrir para que eu te criei. Você vai entender por que eu permiti tudo o que aconteceu. Você vai ver como cada pedaço do quebra-cabeça da sua vida se encaixa em um plano maior, em um chamado específico, em uma missão sagrada. E quando essa clareza vier, sua vida ganhará um sabor que ela nunca teve antes. Esta nova fase não é apenas sobre receber, é sobre se tornar. Você vai se tornar uma nova pessoa, mais forte, mais sábia, mais centrada, mais firme, mais generosa, mais autêntica. As marcas das batalhas passadas vão se transformar em testemunhos vivos da minha fidelidade. E você vai ser uma luz para muitas pessoas que ainda estão onde você esteve. Eu quero que você abrace essa nova fase com decisão. Não dê espaço para a antiga. Não permita que pensamentos antigos voltem. Não permita que padrões antigos se repitam. Cada vez que algo da fase anterior tentar voltar, declare: eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E a partir dessa declaração, posicione-se firmemente na nova realidade que estou estabelecendo. A nova fase também exige nova postura espiritual. Você vai precisar orar diferente, vai precisar ler a palavra com profundidade maior, vai precisar buscar comunhão constante comigo, porque a unção que sustenta esta nova fase é diferente da unção que te sustentava antes. Não tente carregar peso novo com estrutura velha. Permita que eu te dê novas estruturas espirituais à altura dos novos desafios e das novas conquistas. Eu quero que você saiba que esta nova fase também trará novos testes. Não pense que vai ser tudo flores, mas os testes serão diferentes. Não serão mais testes de sobrevivência. Serão testes de mordomia. Não serão mais testes para ver se você aguenta a falta. Serão testes para ver como você administra a abundância. E para esses novos testes, eu já te capacitei. Você vai passar com louvor. Quero também que você se prepare para uma nova identidade. Pessoas que te conheciam como aquele que tinha problemas, vão te conhecer como aquele que resolve problemas. Pessoas que te conheciam como necessitado, vão te conhecer como provedor. Pessoas que te conheciam como derrotado, vão te conhecer como vencedor. E você precisa abraçar essa nova identidade. Pare de se referir a si mesmo com palavras da fase anterior. Comece a se referir como um filho ou filha do rei, herdeiro de promessas, vencedor por meio daquele que te amou primeiro.
Quero que você saiba que essa nova fase tem dimensão eterna. O que está sendo plantado agora vai ressoar para a eternidade. Aquilo que você construir nessa nova fase, com sabedoria divina, vai abençoar não apenas você, mas filhos, netos e gerações que ainda nem nasceram. Você está iniciando um legado, você está estabelecendo um marco, você está virando uma página, não apenas da sua história, mas da história da sua linhagem. E enquanto eu te declaro tudo isso, eu também te estendo a mão para uma ferramenta prática que vai te acompanhar nesta jornada. Se você chegou até aqui, você sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas eu quero que você saiba que há uma solução prática ao seu alcance. O meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo divinamente inspirado para colocar a sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida, integrando os princípios espirituais que eu venho te ensinando com ações concretas que você vai aplicar no dia a dia. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível agora no comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Corre lá e garante o seu, porque essa pode ser a ferramenta complementar perfeita para a nova fase que se abre na sua vida hoje. E agora, meu filho, minha filha, eu quero que você levante as mãos para o céu, enquanto eu pronuncio sobre você uma palavra final de poder. Sinta a minha presença, sinta a unção descendo, sinta a transformação acontecendo neste exato momento. Eu, o Senhor seu Deus, declaro sobre a sua vida novos tempos, novas portas, novas amizades, novas oportunidades, novas histórias. Eu declaro que tudo o que foi roubado será restituído em dobro. Eu declaro que tudo o que foi adiado será cumprido aceleradamente. Eu declaro que tudo o que foi sonhado e parecia impossível será conquistado. Eu declaro paz onde havia conflito. Eu declaro abundância onde havia escassez. Eu declaro luz onde havia trevas. Eu declaro vida onde havia morte. Eu declaro vitória onde havia derrota. Em meu nome, em minha autoridade, em meu poder, está decretado. Receba esta palavra agora. Não a deixe escapar. Não permita que o inimigo a roube. Plante-a profundamente no seu coração. Regue-a com fé. Guarde-a com determinação. E confie que tudo o que eu falei se cumprirá. Porque a minha palavra não volta para mim vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. A nova fase começa agora. Levante-se, erga a cabeça, ajeite os ombros, sorria. Você é meu e eu sou seu. Juntos, nada será impossível. Caminhe em frente, com fé, com coragem, com expectativa. O melhor da sua vida não está atrás, está à sua frente. E eu, o seu Deus, estou caminhando com você, segurando a sua mão, abrindo o caminho, removendo as pedras, iluminando os passos. Não tenha medo, não recue, avance, porque o que está sendo preparado para você é maior do que tudo o que você já viveu.